A Áustria agora é o país mais recente a proibir aeronaves militares dos Estados Unidos envolvidas na guerra do Irã de usarem seu espaço aéreo. O vice-chanceler do país escreveu nas redes sociais que os austríacos não querem ter nada a ver com a política de caos de Trump e sua guerra, que nos trará a próxima crise energética, acrescentando: não à guerra. Para analisar o impacto na estratégia dos Estados Unidos, contamos com Clifford D. May, fundador e presidente da Foundation for Defensive Democracies, que fala de Washington. Clifford, é um prazer recebê-lo na E24 News English hoje. A Áustria é o país mais recente a proibir aeronaves militares dos Estados Unidos de sobrevoarem seu espaço aéreo. A França fez o mesmo. Isso é algo simbólico ou cria desafios logísticos reais para as operações dos Estados Unidos na região? Isso cria desafios logísticos. Esses desafios podem ser superados, mas principalmente causa danos e torna tudo muito difícil para pessoas como eu. Eu sou atlantista, eu sou pró-OTAN, mas quando meus amigos aqui dizem, olha, países como Áustria, Espanha, eles não estão do nosso lado. Eles não contribuem para a segurança coletiva. Por que estamos gastando tempo, energia ou dinheiro com qualquer um deles? Isso já não é mais do nosso interesse. E eles estão tornando mais difícil para pessoas como eu argumentar que permanecer na OTAN e talvez reformar a OTAN é do nosso interesse. Se eles não entendem isso, eles precisam nos apoiar contra um regime que tem pregado morte à América, morte a Israel e faz isso há 47 anos. Não é apenas um grito, como disse Ali Khomeini, o falecido líder supremo. É uma política que matou americanos. Eles sequestraram americanos. Eles também são um perigo para a Europa. Eles agora têm mísseis que podem atingir a Europa. É muito decepcionante, devo dizer. Certamente é um perigo para a Europa. Agora estamos vendo países europeus tentando, de certa forma, assumir um papel mais ativo em relação ao Estreito de Hormuz, mas de forma diplomática. Como isso impacta a situação atual no Estreito de Hormuz? Que mensagem isso também envia ao Irã? Isso envia uma mensagem de encorajamento ao regime no Irã. Envia uma mensagem para eles de que não devem capitular. Eles não devem fazer o que deveriam estar fazendo, que é dizer, ok, como paramos a dor que está sendo infligida a nós? Os Estados Unidos estão se esforçando muito. Acho que os israelenses estão se esforçando muito para infligir dor ao regime e não ao povo do Irã. Isso fica mais difícil de fazer com o passar do tempo. O problema é que esse regime não tem consideração pelo próprio povo, assim como o Hamas não tinha pelo povo de Gaza. Esse é um regime que matou dezenas de milhares do seu próprio povo. O número que tivemos recentemente foi de 32 mil. O presidente Trump afirmou ontem à noite que acreditava ser mais de 45 mil mesmos. Sabemos que pessoas continuam sendo presas e executadas por esse regime. Esse regime está satisfeito em ver seu povo sofrer. Podemos falar sobre as razões teológicas pelas quais ele quer martirizar seu povo e por que há muitos na liderança que são realmente seguidores de Khomeini e estão dispostos a morrer em vez de dizer, tudo bem, vamos sair dessa situação. É ruim para o povo do Irã, mas nossos aliados europeus devem ficar atentos. Não precisam lutar conosco, mas vão acabar tendo tropas em solo. Mas o que menos deveriam fazer é proibir sobrevoos em seu território. Não usem as bases militares que os Estados Unidos têm e que também protegem o povo da Europa. Você fala sobre o que tudo isso significa para o povo iraniano, enquanto o regime ainda reprime brutalmente os próprios iranianos. No discurso de ontem, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão próximos de atingir seus objetivos nesta guerra. O que isso muda para o povo iraniano se o regime continua no poder? Pode ser que haja o que você poderia chamar de um regime zumbi por algum tempo. Pois terminamos os Estados Unidos atingindo nossos principais alvos. Aliás, os israelenses podem deixar de ser prioridade para eles. Isso não quer dizer que precisamos parar totalmente. Por exemplo, vamos supor que as pessoas saiam às ruas e protestem depois que os bombardeios comecem ou parem. É possível que os Estados Unidos, ou mais provavelmente os israelenses, digam: sabemos onde fica o quartel-general de comando e controle da Basij.
aqueles brutamontes que perseguem seu próprio povo. Nós vamos dar uma lição neles de novo. Eu acho que isso é absolutamente possível. Se o Estreito de Hormuz permanecer fechado, queremos dizer que os iranianos estão ameaçando a navegação comercial, principalmente com drones, já que a maioria dos mísseis deve se esgotar em breve. Pode haver alvos que possam ser atingidos. Se as pessoas que se consideram líderes, os governantes, especialmente a IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, se eles saírem dos bunkers e forem aos escritórios ou casas, talvez em breve não reste muito desses lugares para onde voltar. Clifford, agora estamos a 4 dias do prazo de 6 de abril que o presidente dos Estados Unidos estabeleceu para que o Irã aceite um acordo ou enfrente ataques militares à sua infraestrutura energética. Em 4 dias, é possível um acordo ou a chance de vermos parte da infraestrutura civil do Irã ser atingida aumenta? Eu não sei. Acho que isso volta ao que estávamos dizendo há pouco tempo. Acho que o presidente Trump preferiria não atingir infraestrutura que faça a população em geral sofrer. Mas isso é difícil em tempos de guerra. Acho que, na medida do possível, eles vão tentar atingir infraestrutura que dificulte para o regime, o que restou dele, se comunicar internamente. Talvez precisem usar geradores em seus bunkers e túneis que eles possuem, assim como o Hamas. Dificultar para eles saírem, dificultar para eles terem fundos para pagar. Os soldados deles, a polícia deles, a Basij, como mencionamos, tudo isso. Mas vai ficar mais difícil para a população em geral. Como disse, o regime não se importa com isso. Para nós no Ocidente, é difícil imaginar um regime que não se importa com, nesse caso, não vou dizer seus cidadãos, vou dizer seus súditos. Clifford D. May, é um prazer recebê-lo na I24 News English. Obrigada por compartilhar sua análise. Agradecemos. É um prazer estar com vocês. Aqui no estúdio, segue comigo a correspondente sênior de Oriente Médio da I24 News English, Ariel Osman. Ariel, mesmo quando falamos sobre o potencial de um acordo, continuamos vendo esses ataques israelenses e americanos dentro do Irã. As forças de defesa de Israel disseram ter eliminado o comandante do quartel-general do petróleo do regime. O que isso significa? O que é esse quartel-general do petróleo? Bem, este é o quartel-general das Forças Armadas do Irã. Isso é realmente notável. Só no Irã, ou no Irã e em outras repúblicas bananeiras, você consegue encontrar um quartel-general nas Forças Armadas que seja responsável por gerar receita através do petróleo para financiar as operações das Forças Armadas? Isso só mostra o quanto a gestão da economia iraniana e as Forças Armadas estão e estiveram entrelaçadas por tantos anos. Estamos falando sobre Jamshid Isaki, ele foi eliminado em um ataque aéreo no início dessa semana. A Guarda Revolucionária Islâmica o designou como chefe de orçamento e assuntos financeiros das Forças Armadas iranianas. Mas para as Forças de Defesa de Israel, ele estava gerenciando o comando do petróleo nas Forças Armadas iranianas. Ele também era responsável por alocar fundos para os grupos aliados do Irã na região, principalmente o Hezbollah e os Houthis. Ele também era responsável pelo braço financeiro do regime, pelas Forças Armadas, que eram responsáveis pelas indústrias militares, pela produção de mísseis e drones. Então, não só Isaki era o cara do dinheiro, mas ele também era o responsável por transformar esse dinheiro em capacidades militares ofensivas, além de gerar receita através do petróleo. Então, eliminar ele, aos olhos das Forças de Defesa de Israel, é crucial para dificultar a capacidade deles de continuar gerando receita e financiar suas operações ofensivas. Agora, como tantos desses oficiais e comandantes séniores que são eliminados, sempre há alguém que vai substituí-los. Na verdade, antes dessa guerra, o falecido líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ele designou as Forças Armadas e a Guarda Revolucionária Islâmica para nomearem 5 substitutos, antecipando o nível de dano que Israel e os Estados Unidos causariam ao comando e controle em seus esforços de decapitação. Sim, alguém ocupará o lugar de Jamshid Ishaki, mas será difícil, pois envolve muito conhecimento.
E a lógica por trás dessa operação de decapitação por parte dos Estados Unidos e de Israel é que, sim, sempre haverá alguém para substituir quem for eliminado. Mas causar tantos danos no topo da pirâmide, removendo elementos-chave de décadas de conhecimento e experiência, que, ao final disso, pareceria mais com o que acabamos de ouvir de Clifford May, de um governo zumbi ou um governo sombra. Que basicamente, você sabe, tem a mesma estrutura do que era antes dessa guerra começar. Mas, em termos de suas capacidades de atuar e operar no mesmo nível, isso seria reduzido. Esse é o principal objetivo dessa operação, para eliminar a cúpula, especialmente eliminar autoridades como Jamshid Deshaki. Uma eliminação interessante envolvendo o chefe do comando do petróleo do regime.